eram 3% parasitários, ou seja, viviam às custas do Estado. Não pagavam impostos e não tinham nenhuma obrigação com relação a isso. E aí o que significava isso? Quem pagava? O terceiro Estado. Quem que era o terceiro Estado? O resto. Claro que você não vai dizer na prova ou no vestibular aí da vida que era o resto. Quem que eram? Eram os plebeus. Todo mundo que não era parte do clero e todo mundo que não era nobre era plebeu. Então isso ia desde o mais miserável e ignorante camponês do interior da França até um grande iluminista, vamos dizer assim, um advogado, uma pessoa culta e estudada, um burguês rico, porém plebeu. E eram apenas os plebeus que pagavam impostos. Esse que era o problema. Outro problema da França, as ideias iluministas, né? As ideias iluministas estavam, como nós vimos anteriormente, vagando pela Europa, né? Ideias de igualdade, de liberdade, crítica aos privilégios da nobreza e do clero, críticas à igreja, como nós já vimos na Reforma Protestante. A independência dos Estados Unidos vai trazer outra consequência devastadora sobre o governo do Luís XVI por dois motivos. Primeiro, ele vai se envolver nessa guerra de independência. E por que ele vai se envolver? Você me pergunta. E eu respondo. Os Estados Unidos estavam tentando se libertar da Inglaterra. Os Estados Unidos estavam em guerra contra a Inglaterra. E a Inglaterra era o inimigo tradicional da França. Então tudo que pudesse prejudicar a Inglaterra, a França ia atrás. Só que tinha um problema grave nisso tudo aí. Que era o quê? A Inglaterra, ou melhor, a França não tinha condições. Já vinha numa situação financeira crítica, porém gastou o que não tinha, né? Se endividou ainda mais para ajudar os Estados Unidos a ganhar a sua guerra da independência. E além disso, as ideias dos caras, né, que levaram os Estados Unidos à independência eram ideias de liberdade, eram ideias de se livrar do poder absoluto dos reis. E eram justamente essas ideias que influenciaram os revolucionários na França. Fora tudo isso, para complicar ainda mais o sortudo, Luís XVI vai enfrentar períodos de fome, ou porque chovia muito, ou porque chovia pouco. As plantações de trigo, principalmente na França, passaram por uma sequência de anos ruins, o que fez a produção de trigo e de pães caírem. E os pobres tinham como principal fonte de alimento, né, o pão. E isso aumentou. Então, o que aconteceu com o preço dos pães? Disparou e o povo passou ainda mais fome. E quando eles viam o luxo que a corte vivia, sobretudo a rainha do Luís XVI, que era a Maria Antonieta, era uma combinação fatal de revolta popular. Mas o Luís XVI de todo não era idiota, longe disso. Ele percebeu o problema que a França estava passando e chamou seus ministros e falou: nós precisamos fazer alguma coisa. A única saída era aumentar os impostos. Porém, o Luís XVI sabia que não podia mais cobrar impostos do terceiro estado mais do que ele já pagava numa situação calamitante. A única saída era cobrar impostos de quem não pagava, que era o primeiro e o segundo estado. Só que o primeiro e o segundo estado se recusava terminantemente a abrir mão do seu privilégio de não pagar impostos. Não vou pagar imposto, vai pagar imposto. Não vou. E nesse momento surge, né, ou melhor, percebe-se, né, a fraqueza do Luís XVI, que não teve força suficiente para obrigar o primeiro e o segundo estado a pagar impostos. E foi obrigado a convocar os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Uma reunião do primeiro, segundo e terceiro estado para votar uma sugestão do rei. E a nobreza vai dizer que o rei só pode criar novos impostos se os Estados Gerais aprovarem. E é o que ele faz, ele convoca os Estados Gerais para se reunirem em Versalhes. Só que vai ser um tiro no pé, porque o terceiro estado está mobilizado pelos ideais de liberdade, pelos ideais iluministas e pela situação, e percebe que os Estados Gerais é a grande chance deles darem a volta por cima, né? Deles conseguirem aprovar mudanças para a França. Pegadinha de prova, pegadinha de Enem, pegadinha de vestibular, etc. A Revolução Francesa não teve como intenção derrubar o rei, muito menos derrubar a monarquia. Não. A intenção dos revolucionários, em um primeiro momento, vai ser reformar o Estado francês, reformar a sociedade francesa.
E isso não tinha como, não passava pela eliminação da monarquia ou pela substituição do rei. Isso só vai ser colocado em pauta, né? Isso só vai acontecer quando eles percebem que o rei não coopera com essas mudanças. E quando o terror, a época do terror que nós vamos falar mais para frente, ela domina a cena política francesa. Em um primeiro momento, a Revolução Francesa queria modificar, né, modernizar o Estado francês e não necessariamente derrubar o rei. Ele convoca os Estados Gerais, para os quais o primeiro e o segundo Estado estão muito tranquilos. Por que eles estão muito tranquilos? Você me perguntaria, e eu responderia da seguinte forma. Porque o voto nos Estados Gerais até 1789 era por Estado. Então, cada Estado tinha direito a um voto. Então, o rei apresentaria a sua proposta, tá? Eu tô olhando para lá, mas não tem ninguém não, tá? Eu tô meio doido mesmo. Como se parece o Datena, só que o Datena tem pessoas atrás, né? Eu tô aqui sozinho, mas vamos que vamos. O primeiro estado votaria, né? O rei apresentaria uma proposta, o primeiro estado daria o seu voto, o segundo estado daria o seu voto, e o terceiro estado o seu voto. 3 votos. É óbvio que tanto o primeiro quanto o segundo estado iriam recusar a proposta do rei de pagamento de impostos do primeiro e segundo estado. Portanto, seriam 2 votos contra 1 e eles estavam tranquilos. Porém, não era assim que pensava o terceiro estado. O terceiro estado estava determinado a fazer com que estes estados gerais fossem o elemento, né, o instrumento da mudança da sociedade francesa. Acompanhe meu raciocínio. Tá? O terceiro estado representava 97% da população francesa, portanto elegeu 3 vezes mais deputados do que o primeiro e o segundo estado juntos. Tá? E a primeira solicitação que o terceiro estado fez quando a sessão foi aberta foi substituir o sistema de votação, que era por estado, e fazer com que ele fosse por cabeça. Porque se fosse por cabeça, o que aconteceria? O terceiro estado, por ter a maioria dos deputados, ganharia a votação. Foi aí que a nobreza, principalmente, percebeu que havia, né, exigido demais ao propor os Estados Gerais. E essas mudanças foram acontecendo, né? Eles conseguiram aprovar a mudança e o rei não conseguia, né, se decidir se apoiava o terceiro estado, que na verdade queria o mesmo que ele, que era uma justiça social maior, a cobrança de impostos do primeiro e do segundo estado, ou se ele ficava do lado da nobreza, da qual ele fazia parte por ser rei. E nesse momento de insatisfação, Luís XVI mostrou toda a sua incapacidade de lidar com momentos de crise, o que complicou ainda mais a situação toda. Num belo dia, convencido pela nobreza e pelo alto clero, aliás, antes disso, né, a situação degringolou de vez quando deputados do clero, que é o primeiro estado, mas eleitos pelo baixo clero, se bandearam para o lado do terceiro estado. Por quê? Porque eles também tinham uma luta interna contra o alto clero. Né? Então, o baixo clero, que também queria mais direitos, percebeu que a chance disso era se bandear para o lado do terceiro estado. E conseguiram, assim, aprovar várias mudanças. Num belo dia, o Luís XVI resolve fechar os Estados Gerais. Quer dizer, os deputados vão até a porta do salão onde eram realizadas as reuniões dos Estados Gerais e estava fechada. Como está fechada? Acabou. Simplesmente o rei fechou e declarou que tudo aquilo. Porém, não seria tão fácil assim, porque o terceiro estado se mobilizou, as ideias iluministas estavam fervilhando. Eles não iam deixar que a poeira baixasse. Eles se retiraram do Palácio de Versalhes, foram até um local próximo, era um local onde coubesse todo mundo. Na verdade era uma quadra onde eles jogavam um jogo chamado Pela, que é semelhante ao tênis de hoje, e fizeram um juramento que ficou conhecido como o juramento do jogo da Pela. O que era esse juramento? Eles juraram que só sairiam dali depois de terem dado uma constituição para a França. E eles se declararam Assembleia Nacional Constituinte. O que quer dizer isso? Nós somos uma assembleia, ou seja, uma reunião nacional, porque nós representamos a maioria da nação, somos 97%. Não precisamos do primeiro e do segundo estado.
Se eles quiserem, eles venham até aqui. E constituinte, porque o objetivo era elaborar uma Constituição. Somos uma Assembleia Nacional Constituinte e só sairemos daqui se e quando tivermos uma Constituição a qual o rei assine e reconheça. Isso nos lembra o quê? A Magna Carta e o Bill of Rights da Inglaterra. E era a mesmíssima coisa. O rei manda cercar a quadra do jogo da pela e fica na indecisão. Ataco, não ataco, prendo, não prendo, aceito, não aceito. E nessa indecisão as notícias saem de Versalhes e chegam até Paris, que é a capital. O povo fica enfurecido com essa possibilidade de seus deputados que eles elegeram no terceiro estado serem presos. Ele fica enfurecido, o povo. Toma as armas nos quartéis e vai até a Bastilha. O que é a Bastilha? A Bastilha é uma prisão. Para quem já assistiu O Homem da Máscara de Ferro, aquele filme com o Leonardo DiCaprio e tal, era aquela prisão onde o rei, né, mandava prender os seus inimigos, quem falava mal dele e tal. Então era o símbolo do poder do rei. Então eles foram para lá enfurecidos e derrubaram pedra sobre pedra, restou pedra sobre pedra. E esse evento, né, ocorreu no dia 14 de julho de 1789 e é conhecido como a Queda da Bastilha, que é a data de feriado nacional da França hoje. E comemora-se oficialmente o início da Revolução Francesa no dia 14 de julho de 1789. A notícia chegou até o Palácio de Versalhes e falaram para o Luís XVI. Luís XVI, Majestade, o povo tomou a Bastilha e derrubou. E ele não entendendo direito, mas o que é isso? É uma revolta? Não, Majestade, disse o camareiro. Isso é uma revolução. Tipo assim, a casa está caindo. E Luís XVI não tinha ainda essa percepção. Num próximo vídeo breve eu pretendo dar prosseguimento a isso aí. E a gente estuda, depois da Revolução, o que foi que aconteceu. Espero que dê tempo de fazer até, né, o dia da prova. Até lá.